Olá, queridos bisurados, como vocês estão? Eu sou o professor de português Glauber Fraga e hoje vamos estudar análise sintática. É uma disciplina muito importante, uma matéria muito importante que pode ser o diferencial para você no concurso do CHO. É uma matéria que geralmente gera muita dúvida, né, porque as pessoas carregam, né, nos anos escolares aí essas dúvidas, né, do que é um sujeito, do que é um predicado, do que é um objeto direto, objeto indireto. E hoje nós vamos começar a entender um pouquinho de análise sintática, tá bom? Então, espero que vocês estejam bem. Foquem aí no concurso, foquem nos estudos, porque vai dar certo. Então, como vocês esperam da aula, né? Hoje a gente vai entender inicialmente os conceitos de frase, oração e período, tá? Tem gente que tem muita dúvida, acha que frase e período é a mesma coisa, que frase e oração é a mesma coisa, e posteriormente nós estudaremos os tipos de sujeito, tá bom? Então, vamos conhecendo aí o nosso conteúdo. Primeiramente, a gente precisa entender o que é frase, tá? Como vocês podem ver no slide aí, ó, frase é todo enunciado que possui sentido completo. A frase necessariamente ela vai iniciar com a letra maiúscula e vai terminar com a pontuação, tá? Então no slide, socorro, socorro, apenas uma palavrinha e é uma frase. Por que é uma frase? Porque se eu gritar socorro aqui agora, dentro do estúdio, com certeza a minha amiga ali que está realizando a filmagem, ela vai, né, me prestar socorro achando que eu estou passando mal ou, né, passando algum momento de dificuldade, ok? Então socorro é uma frase. Faça o seu exame, querido. Tá aí no slide. Faça o seu exame, querido. Também é uma frase. Fogo, fogo. Se eu gritar fogo, por exemplo, lá no prédio onde eu moro, os meus vizinhos vão achar que está iniciando ali um incêndio, né? Um princípio de incêndio. E por fim, a banana é uma fruta deliciosa. Então, a frase é um enunciado que possui sentido completo, ok? Vocês perceberam isso aqui nessas 4 frases que eu passei para vocês. Posteriormente, a gente vai entender a oração. A oração, como vocês podem ver no slide, é todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo. Essa informação aqui, ó, que eu acabei de grifar para vocês, é muito importante. Toda oração ela vai ter um verbo ou locução verbal, apresentando opcionalmente o sujeito, mas obrigatoriamente o predicado. A oração não necessariamente possui sentido completo, diferente da frase. Já demonstrei para vocês que frase e oração nem sempre são iguais, ok? Exemplo, veja no slide. Joguei a bola na janela. Perceba a presença do verbo aí, ó, joguei, de jogar, certo? Próximo exemplo, meu vizinho cultiva árvores que dão frutos. Perceba neste exemplo que cultiva é verbo e dão é verbo. Logo, nós temos duas orações. E aí, quando eu falei com você anteriormente, com vocês, que a oração não obrigatoriamente ela possui um sentido completo, por quê? Porque imagina eu conversando com você e do nada eu falo que dão frutos. Que dão frutos é uma oração. Você vai perceber que esse segmento aí, que dão frutos, ele não é entendível. Você vai falar assim, poxa, o Glauber tá meio doidão, sabe? Ele tá falando coisas assim que não tem tanto sentido. Então, a oração não necessariamente possui sentido completo. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos agora para período, tá? A aula é bem objetiva e também bem didática. Período é uma unidade sintática que possui
necessariamente sentido completo, possui verbo, logo também é oração, ok? Então todo período é frase e todo período possui pelo menos uma oração, beleza? Então o período ele vai começar com a letra maiúscula e vai terminar com a pontuação, por exemplo, ponto final, tá? Veja o slide. O povo brasileiro necessita de mais respeito. Olha o verbo necessita. Perceba que a frase possui, o período possui um sentido completo. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui? Fácil, né? É uma matéria que aparenta ser difícil, porém é uma matéria muito tranquila, tá? E você vai ver isso quando começar a fazer os exercícios. Tá aí, falando em exercício, tá aí. Resolva para mim. Aponte a alternativa cuja frase não seja oracional. Aí quando eu falo frase oracional, é frase que possui verbo, ok? O exercício pede uma frase não oracional, uma frase que não possui verbo, beleza? Então vamos ler aí as alternativas. Letra A. O mal com o bem se paga. O mal com o bem se paga. Perceba aí, ó, no slide, paga. Paga é verbo, ok? Então temos aqui uma frase oracional. Cuidado, travessia de pedestres. Não encontrei verbo, ok? Não encontrei verbo. Letra C. Paulo deu gargalhadas. Deu do verbo dar, certo? Então, letra C, frase oracional, possui verbo. Letra D. Olhe como o céu está azul. Está é verbo, né? Veja no slide aí que a resposta é a letra B. Espero que você tenha entendido, tá? Por que a letra B? Porque é uma frase, sim, é uma frase, possui sentido completo, verdade. Porém, não possui verbo. É uma frase não oracional, é uma frase nominal, ok? Fácil, né? Muito fácil, muito fácil. Português é isso aí. Português é você aprendendo passo a passo e as coisas vão ficando bem tranquilas. E aí, passando para o próximo slide, nós vamos conhecer agora os termos da oração. Tá? Você conhece os termos da oração? Você já sabe que oração não é aquela do Padre Nosso, do Pai Nosso, não. No português, oração, né, difere disso. Então, as orações, elas são divididas, elas possuem, na verdade, termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, essenciais. Então, são muito importantes. Termos integrantes e termos que são acessórios, tá? Hoje, nós vamos estudar o sujeito, tá? O sujeito é um termo essencial. Então, ele vai estar quase sempre presente em todas orações. Detalhe no que eu falei, quase sempre presente, certo? Então, o que é o sujeito? Né? De acordo com a gramática normativa, sujeito é o termo responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado, ok? Ele é o termo com o qual o verbo concorda. Então, sempre, sempre, sempre o sujeito vai concordar com o verbo, ok? E aí, uma dica, para você descobrir o sujeito de oração, o que você tem que fazer? Você tem que perguntar o verbo, tá? O verbo te responde. Veja no slide, exemplo, Maria comprou uma calça. Maria comprou uma calça. Quem comprou uma calça? Quem que realizou a ação de comprar uma calça? Veja que eu estou perguntando aí para o verbo comprar. Maria. Nesse caso aqui, ó, o sujeito é Maria. Beleza? Sujeito ativo, aquele sujeito que realiza a ação, tá? Exemplo de baixo. A calça foi comprada por Maria. Perceba que o sentido da frase é bem parecido, ou o mesmo. Só que o sujeito aqui é um sujeito paciente. A calça. Pergunto mais uma vez aqui para a locução verbal.
O que foi comprada por Maria? Né? A locução me responde: a calça. A calça é o sujeito. Tudo bem? Fácil. Muito fácil, né? E agora nós vamos estudar os tipos de sujeito, tá? Os tipos de sujeito. O sujeito simples é aquele mais tranquilinho, mais fácil de entender. O sujeito simples é aquele que possui somente um núcleo. Possui somente um núcleo. Veja nos exemplos aí que eu passei para vocês, tá? Bois pastam pela várzea. Veja que, apesar de bois estar no plural, é uma palavrinha só. É apenas um núcleo, ok? Bois é o sujeito, bois é o núcleo do sujeito, sujeito simples. Outro exemplo, Maria comprou a calça, Maria é o núcleo do sujeito, sujeito simples. E por fim, alguém roubou o sítio, também sujeito simples, tá? Passando agora aí no slide para sujeito composto, se o sujeito simples, né, possui apenas um núcleo, o sujeito composto vai ter mais de um núcleo, certo? Lógico, né? Lógico. Eu digo que gramática, ela chega a ser matemática em certos pontos, tá? Se você usar a lógica, você consegue entender a gramática. Sujeito composto possui mais de um núcleo. Veja aí nos exemplos, bois e vacas pastam pela várzea. Então, núcleo, a palavrinha bois e a palavrinha vacas, ok? O sujeito é bois e vacas, mas os núcleos, bois, vacas, certo? Outro exemplo, Maria e Jorge compraram a calça, tá? Perceba aí, eu falei que o sujeito sempre vai concordar com o verbo e vice-versa. Aqui, ó, compraram, o verbo está flexionado no plural, tá? Por quê? Porque é Maria e Jorge, dois núcleos. E por fim, o vizinho, voltando aqui, o vizinho e o comerciante estavam no sítio, também sujeito composto, tá? Passando para o sujeito oculto. O próprio nome diz, o sujeito oculto é aquele que não está aparente, tá? Ele também pode ser pedido em provas, né? Ele pode ser denominado em provas como sujeito elíptico ou sujeito desinencial, mas as gramáticas o referenciam mais comumente como sujeito oculto. Então já falei para vocês, o sujeito oculto é aquele que não está aparente, ele não está explícito na frase, não está explícito na oração, tá bom? E aí, quem vai me indicar esse sujeito é a desinência verbal, é o finalzinho do verbo ali, ok? Veja o exemplo aí no slide. Joguei futebol com os meus amigos, o verbo é joguei, eu pergunto para o verbo, quem que jogou? Foi eu. Foi eu. Eu joguei futebol com os meus amigos. Então aqui o sujeito é oculto. Fomos para Caldas Novas de ônibus. Fomos. Quem que foi? Nós. Nós fomos. Perceba aí que a desinência verbal está apontando para a gente, está dizendo para a gente quem é o sujeito. E entraremos de férias no mês que vem. Quem me dera. Nós entraremos de férias no mês que vem, certo? Mais uma vez, tranquilo, muito fácil, né? Não sei se estou sendo muito rápido na explicação, mas eu acho que tá bem didático, tá bom? Seguindo, sujeito indeterminado. Aqui complica um pouquinho mais, tá? Ou fica um pouquinho mais, menos fácil. Sujeito indeterminado. São 3 casos, né, de indeterminação do sujeito. Aí eu peço para você, se você não conseguir entender, né, gramaticalmente, tente pelo menos decorar para a prova, tá? Para a prova. Então vamos lá. Primeiro caso, veja no slide. Empregar o verbo na terceira pessoa do plural, tá? Terceira pessoa do plural, sem referência anterior ao pronome eles ou elas, ou a substantivo no plural, ok? Então, exemplo, mataram um animal. Mataram um animal. Não sei quem matou.
Se eu falar, por exemplo, né, com meu vizinho, ô Elza, mataram um animal, mataram um cachorro em frente à minha casa, em frente ao meu prédio. Talvez eu saiba quem realizou essa ação, essa triste ação, certo? Porém, eu estou omitindo porque eu não quero me comprometer. Então, estou dizendo que aconteceu, mas não quero me comprometer, certo? Então, aqui, sujeito indeterminado, certo? Outro exemplo. Eles mataram um animal. Só que aqui, ó, perceba o eles. O eles está explícito, tá? Então, aqui, o sujeito não é indeterminado. É um sujeito simples, tá? Bacana? Então, foi o primeiro caso. O segundo caso, verbo na terceira pessoa do singular, tá? Veja no slide aí, verbo na terceira pessoa do singular, mais o se. Esse se aqui, ó, de acordo com a gramática normativa, ele é denominado índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, nesse caso, os verbos serão sempre intransitivos, transitivos e indiretos ou de ligação. É um bizu para vocês, tá? Se vocês encontrarem, por exemplo, na prova de vocês, uma questão a esse respeito, e se vocês encontrarem um verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, e esse verbo, ele é um verbo, por exemplo, intransitivo, desconfie. Por quê? Porque pode ser aí um sujeito indeterminado, tá? Veja o exemplo. Precisa-se de professores, tá? Precisa-se, verbo transitivo indireto. Vive-se melhor na cidade, verbo intransitivo. Fica-se nervoso em época de prova, verbo de ligação. Passando para você o bizu, tá? Então quero que você olhe para o slide e leia aí o bizu aí, ó, bizu, tá? Dica. Para você entender melhor, pergunte aos verbos de cada oração acima qual é o sujeito. Quem que precisa de professores? Você não consegue definir de acordo com a oração aqui explícita. Quem que vive? Quem fica nervoso? Veja que em todos os casos, apesar de haver um sujeito, não é possível identificá-lo sintaticamente, ok? Por isso que é sujeito indeterminado. Bacana? Bom demais? Então vamos lá. O terceiro caso é verbos no infinitivo impessoal. Tá? Então, se não tem marcação de pessoa no verbo, não tem como não tem como identificá-lo. Por exemplo, se vai ser um sujeito oculto, ok? Exemplo aqui, ó. Veja no slide. Navegar é preciso. Navegar. Veja que o verbo está no infinitivo. Não tem marcação de pessoa. Fumar é proibido, tá? Pouco provável de cair em prova isso aqui. Pouco provável. Eu nunca vi, na verdade, esse terceiro caso. Está somente aí explícito na gramática normativa, tá? E por fim, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Você pode encontrar os dois nomes na sua prova, beleza? Primeiro caso, veja no slide. Quando as orações denotam fenômenos da natureza. Chover, trovejar, ventar, nevar, ok? Exemplo, ontem choveu muito. Então aqui, essas orações que possuem verbos de fenômeno da natureza vão ser orações sem sujeito. Só que aí você pode cair numa pegadinha, que muita gente já caiu, tá? Veja no slide aí, ó. Centenas de gaivotas nevaram o céu. Nevaram. Aí você vai lá, vê essa frase, essa oração lá brilhando para você e marca, dizendo que é uma oração sem sujeito. Certo? E aí você vai errar feliz. Feliz. Por quê? Porque aqui o verbo nevar, ele está sendo empregado no sentido conotativo, sentido figurado. E aí quando você emprega esses verbos no sentido figurado, eles passam a ter sujeito. Nessa oração aqui, ó, centenas de gaivotas nevaram o céu, você pergunta para o verbo, quem que nevou o céu? Centenas de gaivotas. Perceba aí que
nessa oração aqui, vai haver sujeito, tá bom? Segundo caso, quando o verbo haver foi empregado no sentido de existir ou acontecer. Isso aqui tem que gravar, tá bom? Tem que gravar. Exemplo, há vagas neste estacionamento. Então aqui o verbo haver sendo empregado no sentido de existir, eu posso substituir e escrever existem vagas neste estacionamento. Quando eu emprego o verbo existir, a oração passa a ter sujeito. Estranho, né? Estranho. Mas aí por isso tem que gravar, beleza? Há muitos latrocínios neste bairro, ok? Acontecem muitos latrocínios neste bairro. Bacana? Então, o verbo haver empregado no sentido de existir ou acontecer, oração sem sujeito, tá? Terceiro caso, quando o verbo haver ou fazer indicar tempo decorrido, exemplo, veja o slide. Há tempos que eu não o vejo, certo? Faz 5 meses que meu amado pai partira, beleza? Mas é uma dica aí, né, para você gravar. Então, o verbo haver ou fazer indicando tempo decorrido. E por fim, quando o verbo fazer ou estar indicar fenômeno da natureza. Está frio hoje. Também oração sem sujeito. Beleza? Então passamos aí por todos os tipos de sujeito. Então vamos recapitular o que a gente viu hoje, tá? Frase. O que é frase? Veja o slide. Possui sentido completo. Pode ser verbal ou nominal. Bacana? Oração. Oração é todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo. Tá? Ele pode ter sentido completo ou não. Período é uma unidade sintática que possui obrigatoriamente um verbo, logo também vai ser oração, e que possui sentido completo, logo também vai ser frase. Tá bom? E vimos aí os tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Muita coisa, né? Muita coisa. Tudo muito tranquilo. E aí, como isso aqui pode cair na prova? Como essa matéria pode cair na sua prova, queridos? Identifique qual das frases apresenta sujeito inexistente. Dê uma olhadinha aí no slide, tá? Então, qual que é o comando da questão? Identifique qual das frases apresenta sujeito inexistente, certo? Precisa-se de atendentes. Então, vimos que esse exemplo aí, sujeito indeterminado. Foram chamar o vizinho em cima da hora da festa. Letra C. Há muitas crianças desaparecidas no Brasil. E letra D. Pintaram e bordaram na festa. Ok? A letra C aí, ó, você percebe que o verbo haver está sendo empregado no sentido de existir. Acabamos de ver isso, tá? Então o verbo haver sendo empregado no sentido de existir ou acontecer, o sujeito é inexistente ou oração sem sujeito. A resposta aí, letra C, brilhando para você, tá? Por fim, fechando a aula, deixar uma mensagem para vocês aqui, né? Quero que vocês até deem uma olhadinha no slide, que eu fiz uma brincadeira com o que a gente já viu anteriormente. Há muitas oportunidades na vida. Agarre aquela que você mais acredita, tá bom? Perceba aí, ó, nessa oração que está sublinhada, que eu usei o haver no sentido de existir. Logo, oração sem sujeito. Tenha fé, foco e disciplina. Obrigado, até a próxima.